Amém. Todo mundo me ouvindo? Amém. Amém. Pode sentar, gente. Vontade. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que Deus quer falar com a gente hoje. Eu acredito que Deus quer ministrar algumas coisas nas nossas vidas hoje. E eu creio que uma dessas coisas às vezes a gente caminha com o Senhor, conhece o Senhor, e às vezes a gente, com muita empolgação, com muito afim, busca o Senhor intensamente, busca o Senhor com muito desejo, vontade, se aprofunda até mesmo no conhecimento de Deus, indo para a palavra, não somente em oração, jejum, mas às vezes o tempo vai passando e a gente vai ficando um pouco mais xoxo, a gente vai ficando mais devagar, a gente vai diminuindo a nossa busca, a gente vai perdendo a nossa intensidade, o nosso desejo pelo Senhor. Eu acredito que uma das coisas que Deus quer falar conosco hoje é sobre isso, é sobre esse lugar de dizer que a gente já pisou no Santo do Santo, sabe o que é a presença de Deus, sabe o que é estar com o Senhor, e constantemente o coração deseja estar nesse lugar, deseja provar mais de Deus, mais da graça de Deus, da presença do Senhor. Eu creio que uma das coisas que Deus quer fazer e falar conosco hoje é isso, esse lugar de retornarmos à presença dEle, retornarmos a esse lugar de busca, retornarmos a esse lugar de aliança, retornarmos a esse lugar de Deus, eu vou te buscar, eu vou jejuar, eu vou crescer em te conhecer. Eu tenho certeza que nesse lugar a gente vai ser moldado à medida de Cristo, à imagem de Cristo, nós vamos nos parecer com Jesus. Amém? Amém. Às vezes na nossa jornada, na nossa busca por santidade, por se parecer com Jesus, por ser menos parecido com nós mesmos e mais parecidos com Cristo, a gente encontra alguns desafios. Eu queria falar sobre um deles hoje, que é o que a gente tem que fazer para se parecer com Jesus, como a gente responde ao que Deus está fazendo em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, uma das funções dele é nos santificar. Então, primordialmente, essa é uma função do próprio Deus. É Deus quem nos santifica. Não somos nós que levantamos a bandeira e dizemos: eu me santifico, eu me torno santo, mas Deus te torna santo. Deus trabalha em você, te molda, te faz à medida de Cristo Jesus, assim como faz na minha vida, nas nossas, né? Então, essa é uma coisa que Deus faz, mas nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. Nós respondemos à ação do Senhor. O desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. O desejo de Deus é que nós nos tornemos Cristos, no sentido de ser a imagem do Cristo, ser a imagem de Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Nós precisamos cooperar com a vontade do Senhor, amém? Então, os nossos desafios nessa jornada é fazer isso acontecer. Como é que a gente responde a Deus? O que a gente faz? Eu queria falar um pouco sobre isso. Até acho que foi semana passada, em Gálatas. Eu queria ler de novo com a gente, talvez um pouco mais breve, não ficar nesse texto, mas depois ir para outro também, mas para a gente conversar e pensar um pouco essa questão. Então, o que a gente tem que fazer? Eu queria que a gente abrisse em Gálatas 5, especificamente o versículo 16. Eu queria que, se você pudesse grifar esse versículo na sua Bíblia, marcar para ler depois também a passagem, para você meditar mais nisso, pensar mais sobre essa questão, pensar mais como você pode cooperar com o Senhor. Amém? Amém. Então, Gálatas 5, versículo 16, eu vou ler até o 25, eu vou pular alguns outros versículos aqui pelo meio, mas vocês vão acompanhando aqui a leitura que eu estou fazendo, tá? Então, verso 16: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e está somando as coisas, está dizendo assim: você anda pelo Espírito, mas nunca satisfará o desejo da carne. Então, o que ele está dizendo? Ele está fazendo uma somatória, está somando uma coisa com a outra. Esse E é para somar, então ele está adicionando uma coisa na outra. O que ele falou antes é: anda no Espírito. Então, se você anda no Espírito, você tem um mais, você soma isso com nunca satisfareis os desejos da carne. Então ele está dizendo assim: uma coisa impede que a outra aconteça. E às vezes a gente se depara com isso na nossa jornada. E o que eu entendo aqui pelo que Paulo está dizendo, andar pelo Espírito, eu entendo pelo básico da nossa caminhada com Deus, nossas disciplinas espirituais. O que eu quero dizer quando eu digo disciplinas espirituais? Eu quero dizer oração diária, leitura da Bíblia diária e jejum constantemente. Mas o máximo que você puder fazer na sua semana, no seu mês, se você puder inserir jejum na sua rotina, no seu dia a dia, isso faz parte das nossas disciplinas espirituais. E é isso que eu entendo em andar pelo Espírito, porque você vai estar constantemente ouvindo a palavra de Deus. Quando você ir para a Escritura, você vai estar constantemente conversando com o Senhor, com o seu Pai, com aquele que cuida de você, com aquele, como o Jorge disse, está próximo, que muitas vezes a gente esquece. A gente simplesmente passa um dia sem falar com Deus, e a gente esquece que Ele se importa com a gente, que Ele se ama, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Então, quando
gente está em constante oração, a gente se lembra de quem nós somos em Cristo, filhos amados dele, fomos inseridos na família dele. Ele começa a lembrar mais da nossa identidade, fortalecer ela nas nossas vidas, amém? E o jejum nos aproxima do Senhor no sentido de espiritualidade, de negar nós mesmos, nossas próprias vontades, de nos colocar num lugar de fragilidade, muitas vezes de fome, muitas vezes de outras questões, como até mesmo entretenimento, mas a gente se coloca frágil diante de Deus, a gente se nega de algo por desejo pelo Senhor, ou até mesmo como a própria Escritura diz, o Senhor diz, quando pergunta para os discípulos de Jesus, os seus discípulos não jejuam, ele fala assim, por que eles vão jejuar? Eu estou aqui. E aí ele fala assim, quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. Um jejum de saudades de Jesus, um jejum de saudades do homem que a gente nunca viu pessoalmente, mas que um dia a gente verá. Então, um jejum de ansiar pela volta de Jesus, um jejum de ansiar por Cristo Jesus, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o amado da nossa alma, nós somos a noiva de Cristo, amém? Então, o que eu entendo aqui por andai pelo Espírito? Basicamente isso. Posso resumir, acabou. Brincadeira. Mas, quando nós andamos pelo Espírito, a gente não satisfaz os desejos da carne. Cuidando de pessoas, aconselhando pessoas, eu já vi isso acontecer. É claro assim como as coisas acontecem, e esse texto ele funciona nesse sentido assim. E nesse caso que eu vou contar negativamente, mas no nosso caso a gente implementar isso positivamente, Cristo fará coisas em nós, nos transformará. O caso é, quando a gente não anda nas disciplinas espirituais, quando a gente não anda no Espírito, se a gente não anda no Espírito, a gente serve os desejos da carne. A gente vai em algum momento satisfazer os desejos da carne. Então é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Se você anda no Espírito, você nunca satisfaz os desejos da carne. Mas se você não anda no Espírito, é exatamente o oposto. Se você não anda no Espírito, você satisfaz os desejos da carne. E muitas vezes acompanhando pessoas, cuidando de pessoas, eu vi isso acontecer. Você ia aconselhar a pessoa, você semanalmente ia conversar com ela, e você ouvia a pessoa, não, eu estou bem, não caí, não pequei, está tudo certo, estou caminhando. Como é que está a leitura? Como é que está a oração? Estou falhando um pouco, às vezes eu estou conseguindo, às vezes não, no trabalho, estudo, tal. E às vezes eu sempre trago isso muito para a conversa, sabe? A oração, a palavra, o jejum, ele é como alimento para a gente. Se a gente parar de se alimentar, uma hora a gente vai cair, uma hora a gente vai estar fraco, uma hora a gente vai estar vulnerável e a gente vai cair. Então se a gente parar de se alimentar, a gente cai, a gente fica fraco, a gente fica vulnerável a cair, vulnerável às tentações, vulnerável ao pecado. E por muitas vezes eu já falei, cara, tem que ler. E se tu não ler, daqui a um mês tu vai voltar pra mim e vai dizer que caiu. E é verdade, sabe por quê? Porque se a gente anda no Espírito, a gente não satisfaz a gente da carne. Mas se a gente não anda no Espírito, a gente satisfaz a gente da carne. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, quais são as obras da carne? Ele vai fazer uma listinha. Em outros livros da Bíblia, você vai encontrar listinhas de Paulo. Colossenses, acho que em Efésios também você vai encontrar listinhas de Paulo. Paulo, ele faz algumas listinhas assim. Do que a pessoa fazia antes de Cristo, do que ela faz agora, do que ela pode, do que ela não pode fazer. Paulo faz algumas listinhas, tá? Então, aqui no verso 19, as obras da carne são evidentes, a saber, moralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ambição, egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Então, já tinha avisado o povo, está avisando de novo. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quem vive nessas obras não vai herdar o reino de Deus. Paulo está dando uma descrição clara aqui para a gente. Então, ele vai dar o verso 22 agora. Ele vai dizer o que é o fruto do Espírito. E eu acho muito incrível, porque ele não fala assim, o fruto do Espírito não é você não cometer imoralidade. Ele não fala isso. Mas ele falou que a obra da carne é você cometer imoralidade. É interessante que ele não fala o oposto. Ele fala coisas novas, coisas diferentes pra gente, surpreende. Então ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei.
rapidamente no verso 24 e 25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Então o que ele está dizendo? Quem está em Cristo mata suas vontades. Crucifica-se a si mesmo, seus próprios desejos e vontades, juntamente com suas paixões, desejos. E o verso assim agora: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. A pergunta que eu fiz é: o que a gente tem que fazer para crescer em santidade, para crescer em se parecer com Jesus? O que a gente tem que fazer? E às vezes a gente foca muito no que a gente não deve fazer. E aí a gente olha ele cheio de Paulo, o nosso foco é só eu não ser imoral, é só não cometer uma imoralidade, é só não ter nenhuma impureza, indecência, é só não ser um idólatra, não fazer feitiçaria, é só não ter inimizade com meus irmãos, não ter rivalidade, ciúmes, ira, ambição. E a gente foca no que a gente não deve fazer. Só que se a gente voltar aqui para o verso 16, a gente vê que quando você faz uma coisa, que é andar no Espírito, você não sacia os desejos da carne, você não peca se você anda no Espírito. Então o que Paulo vai falar aqui no verso 22? Ele vai falar do fruto, do amor, da paz, da bondade, da fidelidade. O que ele está falando? Ele está falando assim, você tem que trocar a forma que você olha para as coisas e a forma que você faz as coisas. Você tem que trocar o teu caminho, a tua direção, o que você está buscando. Porque se você está buscando não ser egoísta, não ser ambicioso, você tem que buscar ser amável, você tem que buscar ser bondoso, você tem que buscar ser fiel, você tem que buscar crescer em amor, você tem que buscar crescer em paciência, você tem que buscar o fruto. E às vezes o nosso foco está muito naquilo que a gente não deve fazer. Só que a gente foca tanto no que a gente não deve fazer, que a gente esquece o que a gente tem que fazer. Então o que a gente tem que fazer para a gente não fazer o que a gente não deve fazer? Vocês conseguiram entender? Então a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer X. E aí a gente fica pensando, cara, não posso ser X, não posso ser X, não posso ser X, daqui a pouco tem X. O que Paulo está dizendo? Ele diz assim, anda pelo Espírito. Então isso é o que você tem que fazer. Você tem que andar pelo Espírito, mano. Você não tem opção. Porque se tu não andar, tu vai cair. Porque se eu não andar, eu vou cair. Porque se qualquer pessoa não andar, ela vai cair. Entende? Então Paulo está dizendo, anda pelo Espírito, e aí você vai conseguir não fazer o que você não deve fazer. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que andar no Espírito. E é sobre tudo isso que é oração. Então basicamente o que a gente tem que fazer para caminhar e crescer em santidade é fazer o que a gente tem que fazer. A gente precisa voltar os nossos olhos, a nossa direção, as nossas ideias, o nosso caminho. A gente precisa voltar tudo isso para aquilo que a gente tem que fazer. Eu recentemente, pensando muito sobre essa questão, e vendo também uma entrevista, eu estava pensando muito como as pessoas facilmente fazem de Deus algo secundário, ou até terciário. Mano, Deus vai longe assim, ele nem é prioridade mais. E isso é um problema gigante, porque a gente deixa de colocar Deus no centro e coloca outras coisas no centro. A gente esquece que todas as outras coisas precisam orbitar em torno do Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus precisa estar no centro. Vamos pensar, por exemplo, organização de agenda. Tu vai ter que organizar a sua vida, tu vai trabalhar, tu vai ter que ter tempo com a sua família, tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer várias coisas. Então a gente sempre organiza primeiro essas coisas. Depois a gente descobre aonde que a gente vai encaixar tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de jejum. Então a gente primeiro organizar essas coisas, em vez de organizar Deus, nesse sentido de organizar a agenda, né? Então, a gente precisa primeiro dar prioridade para o Senhor. O Senhor precisa estar no centro da nossa vida, da nossa existência. E aí a gente anda no Espírito, e todas as outras coisas, elas funcionam a partir do Senhor. Então, crescer nesse lugar de santidade é mudar muitas vezes a forma que a gente olha essa busca. E é se perguntar, Deus, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Porque se você... isso aqui é bem importante. Tem uma grande questão entre a lei e a graça. E o que acontece? Acontece que se você não está fazendo o que você não deve fazer, então se você não está em pecado, está bem, está ótimo. Só que você não está orando, só que você não está lendo a Bíblia, só que você não está jejuando buscando o Senhor.
significa uma coisa, significa que está fazendo pela sua própria força, está fazendo pela lei, porque tu sabe que tu não pode fazer, então tu não está fazendo. A pergunta que eu faço é: até quando isso é sustentável? Até quando você vai sustentar isso pela sua própria força? A Bíblia vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Deus é quem gera santidade em nós. Então, se a gente está tentando fazer pela nossa própria força, a gente vai continuar caindo em falha após falha, após falha, após falha. Mas quando a gente entender que a gente não consegue, aí a gente anda no Espírito, a gente volta de novo ao verso 16. E quando você vai para o teu quarto e ora e fala: Deus, eu não consigo. Deus, eu não aguento mais. Deus, minha vida não faz mais sentido. Deus, me ajuda. Quando você perde todas as suas forças e você se entrega completamente ao Senhor, você encontra esse lugar de graça, lugar onde Deus diz: tá bom, agora pode deixar que eu faça, pode deixar que agora eu vou sustentar a graça, pode deixar que agora você, andando no Espírito, vai encontrar esse lugar de graça em mim, de fortalecimento em mim. Você vai encontrar esse lugar. Então a gente tem que mudar a perspectiva que a gente olha para as coisas e o que a gente faz com tudo isso. A gente precisa fazer o que a gente tem que fazer. E tem uma coisa que não... Cara, isso daqui é muito importante. Pode ficar aqui o tempo que ficar. Se tu não ler a tua Bíblia, se tu não orar, se tu não buscar o Senhor, tu pode sair daqui bem. Mas infelizmente, talvez tu volte. A gente precisa provar de algo que é profundo, Deus. De algo que é sobre relacionamento com o Senhor. E a gente precisa crescer nesse lugar. Se a gente não crescer, a gente não vai se transformar. A gente precisa encontrar essa graça de dizer: Deus, eu estou aqui, mas eu não consigo. A gente precisa admitir as nossas fraquezas e falhas ao Senhor e dizer: Deus, eu sou incapaz. Deus, eu não consigo guiar minha própria vida. Deus, eu não faço boas escolhas. Admitir isso, rasgar o coração de Deus e falar: Deus, me ajuda agora. E Deus vai dizer: agora ele encontrou graça. Porque ele abandonou suas próprias forças, suas próprias ações, ele saiu da lei. Ele sabia que ele não podia fazer. Ele estava tentando não fazer. Ele estava na lei. Mas quando ele disse: eu preciso de você, Senhor, ele encontrou a graça. Ele encontrou um Deus que diz: sim, você é fraco, sim, você não consegue, mas eu estou aqui. Se você está pelo Espírito, você vai conseguir. Amém? Eu quero ir com vocês rapidamente para Romanos capítulo 6. Eu vou só dar um panorama bíblico aqui, um pouquinho de Romanos 11 para a gente entender o que está acontecendo. Então, quando nós somos criados, Deus nos criou, nos amou, seu próprio amor transbordou da sua vontade, transbordou de quem Ele é, da sua própria natureza e nos criou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados seres plenamente livres. E Adão, nosso pai, cometeu um erro. Adão disse assim, vamos pensar o tempo que a gente vive hoje, um tempo muito moderno, né? Então é como se Adão tivesse dito para Deus assim, eu faço o que eu quiser na minha vida. A escolha de Adão a escolha de Adão foi: Deus, eu faço o que eu quiser da minha vida e você não é Senhor sobre a minha vida. Então o que Adão está fazendo? Adão está fazendo assim: eu não vou obedecer você, Deus, porque a vida é minha e eu faço o que eu quiser dela. E a gente ouve um pouco dessas frases no nosso tempo, né? Tipo assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Várias frases assim, a gente ouve muito isso. E esse é exatamente o pecado de Adão. É dizer: eu faço o que eu quiser da minha vida. Quando na verdade a resposta ao Senhor é a resposta de Cristo. O que Cristo fala no Getsemane? O que Cristo, chorando sangue, porque estava indo para a cruz, fala? Ele fala assim: Deus, se puder, passa de mim essa cruz. Mas Cristo não fala que nem Adão. Adão fala: eu faço a minha vontade. O que Cristo fala? Seja feita a sua vontade, Pai. Cristo fala: seja feita a sua vontade. Então, o que Deus quer de nós é Cristo. Deus quer Cristo em nós. Deus quer pessoas que não vão ter essa natureza de Adão e que vão dizer: eu faço o que eu quiser da minha vida. Deus quer aqueles que vão dizer: Deus, faça o que tu quiser da minha vida. É isso que Deus quer gerar em nós. É isso que Deus espera de nós. Amém? Então, basicamente, somos criados pelo Senhor. Adão pecou, Adão transgrediu a vontade de Deus, disse para Deus que ele queria fazer o que ele quiser da vida dele.
Então a natureza que tinha sido criada a imagem e semelhança de Deus foi corrompida. Ela foi corrompida pelo pecado. Então a gente precisava de algo que remisse isso. Entenda, isso nunca fugiu dos planos de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então antes do mundo existir, Cristo estava morto eternamente, pronto, como Cordeiro, para pagar um preço justo pelos nossos pecados, pelo pecado de Adão que é imputado a nós. Romanos falando um pouco sobre isso, tá? Estou dando um panorama bíblico, mas também de Romanos ali antes. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, você vai encontrar isso. Vai falar do primeiro Adão, vai falar, e aí depois vai falar do segundo Adão, que é Cristo, tá bom? Então, Cristo vem, Cristo nos redime pela obra da cruz, abre de novo um caminho até Deus, um caminho no qual nós podemos acessar confiadamente a sala do trono, estar com o Senhor, estar em comunhão com Deus. Eu particularmente acho isso incrível, porque quando eu paro para orar, uma das minhas respostas, Senhor, é: você tinha total direito de me matar agora, Deus, mas você não faz. Sabe por quê? Porque Deus é santo, e eu não sou santo. Deus, Ele é plenamente santo. Deus é santo, santo, santo. Eu não sou santo. Eu sou uma criatura de Deus, que foi inserida na família de Deus, que agora é filho de Deus, mas que tem uma natureza caída, que está sendo redimida pelo Senhor e será plenamente quando Cristo voltar. Mas Deus tinha o total direito de me matar, mas Ele não faz, por causa da obra de Cristo, por causa do que Cristo fez. Eu posso me chegar com confiança ao sala do trono. Eu não tenho medo de chegar na sala do trono, porque Deus é meu Pai. E Deus é seu Pai também. Amém? Então, basicamente, o que Romanos 1 ao 3, 1 ao 4 aqui, o 5 está dizendo é que tinha o primeiro Adão, ele pecou, teve que vir o segundo Adão, e o segundo Adão está restaurando essa criação. Então, o que Paulo está construindo aqui no começo do livro de Romanos? Ele está construindo a ideia da justiça de Deus. E como essa justiça se aplica a nós? Que é o que a gente chama de justificação, que é ser considerado justo diante de Deus. Então eu e você hoje, em Cristo Jesus, somos considerados justos diante de Deus. Isso é muito poderoso. A gente não é justo, a gente é ruim, mas nós somos considerados justos diante de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Nós somos aceitos na sala do trono e a gente ainda pode entrar com confiança, porque nós somos considerados justos por causa do que Cristo fez por nós. Amém? Então nós somos justificados. Então Paulo está dizendo assim: agora vocês são justos, agora vocês são considerados justos, santos diante do Senhor, mesmo que não, mas considerados santos diante do Senhor, mesmo que ainda tenham falhas, tropecem, estejam sendo redimidos, são considerados santos diante do Senhor. Então Paulo está falando tudo isso aqui, e aí ele começa Romanos 6. Aí ele começa assim, ó: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ou alguma tradução vai dizer abunde ainda mais, sobremaneira? Então ele está dizendo assim, ó: já que vocês são justos diante de Deus agora por causa do que Cristo fez, vocês vão viver em pecado? Aí Paulo vai dizer: não. Versículo 2: de modo nenhum. Ele vai dizer: nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então Paulo começa a construir uma ideia aqui agora. A gente vai ir por essa ideia até o final do capítulo 6, tá bom? E a ideia, o que praticamente Paulo quer dizer, no começo, o argumento de Paulo todo é sobre você ser escravo de Cristo. E ele vai explicar isso no capítulo todo, no capítulo 6 todinho. Então ele está falando assim: cara, agora vocês são considerados justos diante de Deus. É obra da fé, é graça de Deus, vocês foram encontrados por isso. E aí, agora os irmãos vão pensar: então eu vou viver de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu quiser. E Paulo fala: não vai fazer o que quiser, porque agora tu é escravo de Cristo. Antes tu era escravo do pecado. Cristo te libertou da escravidão do pecado, e agora você se tornou escravo dele. Vamos entrar nessa ideia que agora o Paulo está dizendo. Versículo 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o batismo simboliza a nossa morte com a morte de Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Ele faz um paralelo interessante aqui. Ele fala assim: vocês não vão ressuscitar como Cristo ressuscitou nesse momento, depois ele vai prometer isso,
Mas ele fala assim, agora vocês estão em novidade de vida. Então ele está fazendo um paralelo com o batismo. Então quando você morre no batismo, morreu o velho homem, nasceu o novo homem. Novo homem em Cristo, que agora é chamado a viver em novidade de vida. Uma nova vida. Uma vida agora de escravo de Cristo Jesus. E ele vai começar explicando por quê. Verso 5. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Amém? Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito, grifa aí, se na tua Bíblia tiver com outro texto, mas a parte sujeito, que é a ideia de estar servindo, a ideia de estar abaixo de, ser servo, ser escravo. Então, para que o corpo que estava escravo ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, qual que é a finalidade do que Cristo fez? Por que Cristo morreu naquela cruz? Por que Cristo veio e teve que sofrer em nosso lugar? Porque a gente nasceu em Adão e aí Adão pecou. E aí a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E aí agora a gente é escravo do pecado. E é por isso que a gente precisa de Cristo, para que Cristo quebre a escravidão do pecado que é na nossa vida. Então antes nós servíamos ao pecado, nós éramos escravos do pecado. Pela obra de Cristo, não mais. Glória a Deus por isso. Então ele fala aqui, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então nós não somos mais servos escravos do pecado, amém? Aquilo que Ana estava falando, nós temos força, capacidade pelo Espírito, andando no Espírito de Deus a dizer não ao pecado, a vencer ao pecado, a caminhar em novidade de vida, em santidade. Nós somos chamados a isso, nós precisamos cooperar com Deus, amém? Versículo 7, pois quem está morto foi justificado no pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Onde está a morte, Senhor? Não há poder da morte sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus venceu a morte. Nós venceremos com Ele. Nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. Nós viveremos em glória eternamente com Cristo Jesus. Uma vez eu ouvi uma definição, uma ideia baseada no que nós temos revelado sobre a eternidade. Então, o que a gente tem revelado sobre a eternidade hoje? O que a gente encontra na Escritura revelado sobre a eternidade? A gente encontra Isaías 6, e a gente encontra Apocalipse 4. Mas, o que a gente encontra? A gente encontra Deus sendo adorado eternamente. Deus sendo engrandecido em sua santidade eternamente. E é um lugar de majestade onde a gente vai estar extasiado pela grandeza de Deus, estar completamente extasiado pela santidade do Senhor. Nós estaremos completamente fascinados, plenamente fascinados por Deus, pela beleza, pela grandeza, pelo poder que há nele. E nós eternamente o adoraremos. Amém? Veremos eternamente com o Senhor, amém? Amém. Sabendo que tendo sido ressuscitados entre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte tem mais domínio sobre ele. Amém. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas, quanto ao viver, vive para Deus. Então Paulo está dizendo assim, vocês não foram libertos da escravidão do pecado para viver do jeito que vocês quiserem. Vocês foram libertos da escravidão do pecado, que agora vocês vivem para Deus. Amém? Morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas, então a morte para o pecado, morreu de uma vez por todas. Mas, em relação a viver, em relação a permanecer vivo, vive para Deus. Amém. Verso 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Acho que o texto está bem claro, né? Verso 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. Então, o que ele está dizendo aqui agora? Vocês foram libertos da escravidão do pecado. Vocês
tem que morrer por conta do pecado. Vocês têm que se considerar morto. E é o que ele fala. Portanto, não reine o pecado sobre a vida de vocês. É interessante porque o que ele está querendo dizer aqui é que não é uma mágica. Lutero fala sobre isso quando ele vai ser batizado. Ele é batizado, ele fala assim: nossa, achei que quando eu saísse do batismo eu ia sair plenamente santo, perfeito, nunca mais lutaria contra o pecado. E ele fala assim: cara, eu descobri que a minha velha natureza sabe nadar. Eu achei que ela ia morrer afogada quando eu fosse batizado, mas eu descobri que ela sabe nadar e ela fica me perseguindo. E ela fica, ainda em mim, a desejo pelo pecado. Ainda em mim, a desejo pelo erro, pela falha, sabe? Então, o que o Lutero está dizendo é isso. Eu batizei e eu achei que o desejo pelo pecado é morrer. Achei que eu nunca mais ia querer pecar. Aí ele responde: cara, eu descobri que não. E o texto fala exatamente isso. E o texto tem que estar morto para o pecado, morreu para o pecado. Só que a gente chega conversando e fala: então o pecado não reina na vida de vocês. Significa a influência do desejo, do desejo. E o que a gente tem que fazer é não deixar que isso reine sobre nós, que isso seja Deus sobre nós, se isso se torne um ídolo sobre a nossa vida, entende? Não deixar que o pecado reine, domine sobre as nossas vidas e nos escravize e nos torne novamente escravos dele. Diz Colossenses que nós somos tirados do domínio das trevas e fomos colocados no reino do Filho Jesus, o Filho amado de Deus. Nós somos inseridos nesse reino. O próprio Deus nos retirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E nós estamos sobre a justiça de Deus. Nós estamos sobre o reino de Cristo. E nós não podemos deixar que o reino do pecado domine nós. Nós não podemos deixar que esse reino das trevas nos domine, nos tome, reine nas nossas vidas, nos nossos corações. E Paulo está dizendo: vocês foram chamados para viver em Jesus, mas não em pecado. Amém. Em santidade. Então não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos do mal. Eu acho isso aqui muito interessante, porque sempre que eu penso sobre membros, eu me esforço a pensar novas coisas diferentes do que eu já pensei. E algumas conclusões que eu cheguei lendo esse texto é: então tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado. O que está dizendo? Ele fala assim: ó, não coloque os membros do seu corpo em disposição ao pecado, ou em relação ao pecado, no sentido de estar apto ou quase pecando ou à beira do abismo. Eu vejo muito um exemplo claro. Então, um membro do meu corpo é a minha boca, outro membro do meu corpo é o meu ouvido, os olhos, meu nariz, os braços, membros. Eu não devo apresentar eles como aptos ao pecado, como dispostos a pecar. Não devo deixar que os meus olhos me guiem enganosamente. Não devo deixar que os meus ouvidos me guiem a rodas de fofoca, a rodas de difamação. Eu não devo deixar que a minha boca comunique palavras de difamação, de morte. Eu não devo deixar que os meus membros se apresentem aptos ao pecado. Paulo está falando sobre santidade de uma forma muito ampla. Paulo não está falando só sobre questões mais banais que a gente lida, ou questões às vezes bem mais pontuais ou até profundas se lidar. Paulo está falando sobre questões do nosso ser, do nosso íntimo. Questões que às vezes a gente vive na igreja por anos e deixa passar. A gente vive na igreja por anos e continua vivendo, apresentando os membros ao pecado. O que vai ficar na roda de fofoca? Entende? Então Paulo está falando sobre santidade de uma forma muito profunda. Que Deus, assim, a gente precisa responder ao anseio de santidade do Senhor, naquilo que Ele está fazendo em nós, amém? E Ele vai dizer: mas apresentai-vos a Deus como vivificados. Então Ele está dizendo assim: ó, vocês estavam mortos, agora vocês estão vivos em Cristo Jesus, agora vocês são escravos de Cristo Jesus. Deus tem que se apresentar a Deus. Deus, eu estou aqui disposto a te servir. Vocês lembram de Isaías 6, que é o relato da sala do trono? Ele vai dizer: Deus, eu estou aqui. Ele identifica o pecado dele quando ele entra na sala do trono. A primeira coisa que ele faz é: eu sou um homem de lábios impuros, habito no povo dos lábios. Deus vai e purifica ele. Quando Deus purifica ele, o que acontece? Deus: nossa, eu queria enviar alguém. E Isaías, vocês vêm aqui. Isaías responde. Isaías apresentou os seus membros pecaminosos ao Senhor, e o Senhor disse: purifiquei, vivifiquei Isaías. Agora o que você faz? Agora você apresenta de novo os seus membros. Apresenta de novo, que agora eu uso para santidade.
Deus. Amém? Amém. E aqui legal apresentar os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Então sermos pessoas que comunicam justiça com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa boca, com o nosso ouvido, como nós comunicamos Cristo Jesus, o seu caráter, a sua bondade com a nossa vida. Amém? Vou pular aqui o 14, o 15, eu vou para o 16, tá? Não sabeis que, quando vos apresentais alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis. Ele está dizendo aqui, vocês são escravos de quem vocês obedecem. Seja o pecado para a morte, então ele está falando de resultado já. A aula é sempre assim, introduz um pouco do assunto e depois ele explica no final. Então ele está dizendo assim, sois escravos daquele a quem obedeceis. Seja do pecado para a morte. Até agora ele não tinha falado qual a finalidade do pecado. Ele não tinha falado o que o pecado faz com você, o que o pecado faz comigo. Até agora ele não tinha tocado nesse assunto. Ele estava falando que a gente tinha que morrer para o pecado. Mas ele não estava falando que o resultado do pecado é a morte. E agora ele começou a introduzir isso. Então ele fala, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Então se nós somos escravos da obediência, escravos de Cristo, escravos de Deus, é para a justiça. É para que sejamos considerados justos diante do Senhor. É para que sejamos esses são justificados em Deus e agora comunicam justiça. Mas se vivemos escravos do pecado, em obediência ao pecado, aos desejos carnais, aos desejos caídos, se nós estamos nesse lugar, é para a morte. É para a morte. E ele vai falar isso no final, um verso que todo mundo conhece. Todo mundo pode recitar juntos. Verso 17. Mas graças a Deus, porque, embora ele está falando da gente aqui agora, ele está falando dele, ele está falando de todos os romanos, ele está falando aqui com a gente, ele vai dizer, embora, tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino que fostes entregue. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, vocês eram escravos do pecado. Sabe o que vocês fizeram? Vocês obedeceram com gosto. E eu não estou falando isso como que para vocês, mas para nós. Nós obedecemos com gosto. Nós somos escravos com gosto do pecado. Nós nos afundamos com gosto do pecado. Nós somos escravos do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram tudo. Vocês obedeceram de coração a forma de ensino do pecado. Vocês obedeceram com todas as vontades a forma de ensino do pecado. Eles viveram com gosto do pecado. Mas ele vai dizer no verso 18. E, libertos do pecado, vocês foram feitos escravos da justiça. Amém. E Paulo dizendo, falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, então Paulo está dizendo assim, vocês são fracos na carne, vocês precisam do Espírito para caminhar, vocês são fracos na carne. Então vocês apresentaram os membros do corpo de vocês como escravos da impureza e do mal, cada vez maior. E agora Paulo vai fazer um contraponto a isso. E ele vai dizer, já que vocês fizeram de coração, já que vocês serviram o pecado com gosto, com vontade, já que nós servimos o pecado com gosto e com vontade, ele vai dizer assim, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Então, se nós servimos com vontade o pecado, de todo o nosso coração servimos o pecado, o erro, a falha, o engano, se servimos a Ele de todo o nosso coração, servamos também agora o Senhor de todo o nosso coração. Servamos, porém, também agora a Deus com todo o nosso coração, a nossa alma, com tudo aquilo que temos e aquilo que o Senhor deseja de nós. O primeiro mandamento não é este, que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Amemos, pois, a Deus, sirvamos, pois, a Deus, não pela metade, não 70%, mas 100%. Nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos servir ao Senhor como Ele é digno de ser servido. Lembra? Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E às vezes nós tivemos a jornada e aí a gente começa muito engajado, a gente ora muito, lê muito, e aí passa 1, 2 semanas, 3 meses, e a gente já vai parando, e a gente já vai descansando, e a gente já vai esquecendo do quanto é bom a presença de Deus, do quanto é bom estar com o Senhor. Eu não sei quantos de vocês já provaram de ver Deus assim, e talvez até aqui mesmo, mas provaram
depararam de novo com a presença de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, se encontraram arrependidos de terem passado tanto tempo distante. Porque já tinham provado o quanto é bom o Santo dos Santos. Já tinham provado o quanto é bom a graça de Deus. Mas por meses, quem sabe, pararam, cansaram, estiveram distantes do Senhor. E aí, por um momento, chegaram novamente, Senhor, e disseram: Deus, estou aqui, preciso de você, Jesus, me ajuda, Pai. E aí, prova de novo o quanto é bom a presença, da bondade, da graça de Deus. E se arrepende por ter passado tanto tempo distante. E às vezes promete para si mesmo, dizendo: Deus, não vou me afastar da sua presença, não vou me afastar da sua bondade, da sua graça. E às vezes passa um mês de novo e se encontra distante mais uma vez, Senhor. Eu acredito que Deus quer fidelidade nessa vida. Ele quer que, assim como a gente serviu com um grave pecado, engano, de servir de todo o coração, nós sirvamos a Ele de todo o coração. É isso que Ele demanda de nós. E Ele é digno de receber tudo isso. Ele é digno de receber filhos inseridos na sua família, que são amados por Ele, que o adoram de verdade, em espírito e verdade, que o buscam com todo o coração, com intensidade, com devoção, com constância, que não duram só uma semana, que não duram só um mês. Deus é digno. Deus é digno. Amém? E uma das coisas das quais Paulo diz que a gente é chamado para escravo de justiça, ou escravo de Cristo, nesse caso aqui da obra de Cristo, ele vai dar uma finalidade para isso. Ele vai falar aqui no final do verso 19: então, sirvam os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para. Ele usa esse para, a ideia de finalidade. Então, para quê? Para que eu vou ser escravo de Jesus? Aí ele vai dizer: para santificação. Para que a gente vai ser escravo de Jesus? Para santificação. Para que cada dia a gente se pareça mais com Ele. Santificação. Para que a cada dia a gente esteja mais parecido com o Senhor. Ou seja, mais parecido com o Senhor, crescendo em santificação, crescendo nesse lugar, para a santificação. Santificação é isso, é se parecer com Cristo Jesus. Santificação é sobre o quanto nós nos parecemos com Cristo Jesus. Não é o quanto a gente olha, acontece, não é o quanto a gente olha, é como, quanto a gente se parece com Jesus. Amém? Verso 20, acabando. Porque quando eres escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Não tinha relação nenhuma com a justiça. Eu não tinha relação nenhuma com a justiça quando estava escravo do pecado. Verso 21. E que fruto vocês escolheram? Das coisas de que agora vocês se envergonham. Paulo é muito... O cara é só pedrado. E que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Então, novamente, ele inserindo: o fim da escravidão ao pecado é a morte. E aqui, novamente, ele está ensinando a ideia de morte como morte eterna mesmo. Morte eterna. É morrer eternamente. É estar distante do Senhor. É viver em sofrimento eterno. Eu lembro uma vez, parando para pensar aqui agora rapidamente, né? Eu fui com droga na boca e eu fiquei lá no ponto da boca, assim, tipo assim, esperando o carinha que foi pegar. Eu fiquei lá, tipo, esperando, voltas, esperando. E parou os caras para droga pra mim. Eu falei: caramba, eu falei: não. Tipo, meio que sai, tá ligado? E é um desespero, assim. Vocês já passaram por isso, mas é um desespero que rola. De você não saber o que vai acontecer. Você saber que do nada pode gerar uma polícia ali, tipo, mano, o que vai acontecer? Tá ligado? Tipo, que esporro que eu vou tomar? Tá ligado? O que vai acontecer? E o que talvez houvesse essa relação, pelo menos houve agora na minha mente, nesse instante, essa relação do sofrimento, nesse sentido, sabe? O sofrimento de você não saber o que vai acontecer. O sofrimento de você estar perdido em relação à sua própria vida. O sofrimento de você não conseguir, talvez, fazer aquilo que verdadeiramente seu coração anseia fazer. Se perder, ser escravo de algo. Imagine sofrer isso eternamente. Verso 22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então ele estava dizendo: antes
A escravidão ao pecado gerava morte. Hoje a escravidão a Cristo gera santidade. Amém. Amém. E ele vai adicionar algo muito interessante. Se você puder grifar na sua Bíblia, marque esse versículo, marque o próximo também. E medite sobre essa porção também mais tarde. Ele vai dizer no final, ele vai dizer: tens o vosso fruto para a santificação. Ele vai dizer: e por fim, a vida eterna. A vida eterna com o nosso Senhor. A vida eterna com Deus que nos ama. A vida eterna com Deus que é extraordinário. Um Deus querido, que é belo. Que a gente vai ser eternamente cativado. Porque a gente não vai ficar cansado da eternidade. Porque Deus vai nos retribuir eternamente. Ele é santo o suficiente para que a gente se prostre eternamente em sua santidade. Verso 23, que é o clichê que todo mundo conhece: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Eu falei um pouco no começo já, eu falei o final da palavra no começo. Mas, em resumo, a nossa posição e o que a gente tem que fazer é fazer o que a gente tem que fazer. A gente precisa andar no Espírito. Aí a gente precisa acordar amanhã e falar assim: mano, a última coisa que eu quero fazer é ler minha Bíblia. Porque isso é prático. A gente pode sair daqui ferido pela palavra, no sentido positivo da coisa. Deus, com a palavra viva que vai no profundo do nosso ser, que divide junta de medula, alma, de espírito. Deus pode nos ferir com a sua palavra profundamente. E a gente pode sair daqui ansioso por mudança, desejoso por mudança, mas às vezes ainda se encontrando como aquele que dura um mês e depois esquece o Senhor de novo. E nós que a gente quer? A gente quer permanecer com Deus. O Mike Beacon, um cara que abriu um movimento de oração lá nos Estados Unidos, ele fala uma frase muito interessante. Essa frase me fere muito. E a frase que ele diz é: se você quiser falar sobre constância, sobre permanência na jornada cristã, na vida cristã, primeiro, tu pelo menos sobrevive 10 anos como crente. Depois tu vem falar sobre isso. Porque permanecer em Deus não é só permanecer um mês, 2, 3. Tem que entender uma coisa: tu vai viver uns 80, 90, 100 anos. Eu também. Essa é a média da nossa vida. Então permanecer em Cristo Jesus não é coisa de um mês, não é coisa de 6, de 9 meses, não é coisa de um ano, é coisa de uma vida. É coisa de uma vida. É para a vida toda. É para a vida toda. Amém? A gente precisa conhecer o Senhor, a gente precisa caminhar com o Senhor, a gente precisa responder ao Senhor. Então a gente precisa acordar amanhã sem vontade de ler, sem vontade de orar, sem vontade de falar e decidir que dia da minha semana que eu vou jejuar toda semana. E a gente precisa olhar para tudo isso, para essa falta de motivação e vontade, e dizer: Deus, eu preciso cooperar com você. Eu preciso responder. Você quer me santificar, Senhor? Eu preciso responder a isso. Eu preciso cooperar com o que você está fazendo na minha vida, Senhor. E eu vou responder, Senhor. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou marcar um dia da semana para jejuar toda semana. Eu vou buscar você, Deus. Me ajuda, me dê graça, me ensine a andar no Espírito. Faça essa oração com o Senhor. Me ensine a andar no Espírito. Não é isso que a gente tem que fazer? Se a gente anda no Espírito, a gente não vai cumprir os desejos da carne. A gente não vai ver segundo a carne. Então, glória a Deus, me ensina a andar no Espírito. Me ensina a andar no Espírito. Me ensina a viver no Espírito, Senhor. Me ensina a caminhar nesse lugar. Me ensina a viver em santidade. Gere em mim santidade, Senhor. Promove isso no meu coração. Amém? Amém, Pai. Pode se levantar. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que a gente buscasse em Deus isso. Amém? Pai, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado porque você nos encontra, Senhor. Muito obrigado porque você vem em direção a nós e você nos deseja, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque você busca nós, Jesus. Você nos busca. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque você é bom, Jesus. Muito obrigado porque você deu o seu próprio Filho, Pai, para morrer em nosso lugar, para que nós sejamos considerados justos diante de você, para que nós possamos nos achegar com confiança na sala do trono. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque você nos ama, porque você estende graça sobre a nossa vida, porque você nos capacita. Nos ensine, pois, a andar no Espírito, Senhor. Eu oro para que você, eu peço para que você comece a orar isso a Deus. Deus, me ensina a andar no Espírito.
para que eu não viva segundo os desejos da carne. Me ensina a andar no Espírito, Senhor. Comece a orar isso a Deus, comece a clamar isso ao Senhor. Deus, nos ensina a andar no Espírito, Pai. Nos ensina a andar no Espírito, Senhor. Eu oro, Deus, vem, Espírito Santo. Você é aquele que nos guia em toda a verdade. Você é aquele que nos ensina. Então vem nos ensinar a andar no Espírito. Vem nos ensinar a andar segundo a sua vontade, Pai. Vem nos ensinar a honrar a tua liderança em nós, a honrar, Jesus, aquilo que você deseja e espera de nós. Nos ensina, Senhor. Vem nos ensinar, Jesus. Vem nos ensinar. Comece a clamar, Senhor. Clame, Deus. Me ensina, me ensina, me ensina a andar no Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine a andar no Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que você fortaleça os nossos pés fraquejantes, Deus. Os nossos pés que caminham uma semana, os nossos pés que caminham um mês, e logo depois começam a fraquejar, começam a falhar, começam a parar de caminhar. Deus, em nome de Jesus, fortaleça os nossos pés, Pai. Fortaleça a nossa caminhada. Ensina-nos, pois, a andar no Espírito, Jesus, para que permaneçamos em você, para que permaneçamos na tua graça, Deus. Em nome de Jesus, nos ensina a caminhar nesse lugar, nos lidera nesse lugar. Tu és o nosso bom pastor. Nos lidere, Jesus. Nos lidere, Jesus. Nos lidera, Deus. Aleluia. Nós precisamos de você, Senhor. Glória a Deus. Encontre hoje nosso coração, Deus. Encontre-nos hoje aqui sem saídas, sem opções, sem força, Senhor. Completamente nus diante de você, dizendo: Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo caminhar mais do que um mês. Deus, eu não consigo caminhar mais do que 3 meses. Deus, eu não consigo caminhar mais do que 6 meses. Então me ajuda, Pai. Deus, que aqueles que têm caminhado pela própria força, agora em nome de Jesus, que caia o peso da lei sobre eles, Deus. Que essa lei seja quebrada sobre a vida deles, Pai. E que eles entreguem a você e digam: Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Ajuda-me, Pai. Que eles encontrem em você aquele que fortalece, aquele que ajuda, aquele que dá graça, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que opera santificação na vida deles para a vida eterna, Deus. Gere no coração dos meus irmãos hoje, gere em todos nós, gere santidade em nós, Pai. Nos ajude a cooperar com você, nos ajude a participar daquilo que você está fazendo em nós. Ensina-nos a andar no Espírito, Senhor. Ensina-nos a andar no Espírito, Jesus. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que você está fazendo em cada vida. Muito obrigado pelo que você está fazendo em nosso meio. Eu oro pela tua graça, eu oro pelo teu Espírito atuando na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Deus, para que realmente esse lugar de se realiançar com você, Deus, de dizer: Deus, eu fui 1 mês, eu fui 2, e aí eu caí, aí eu não consegui caminhar, e aí eu te abandonei, e aí eu esqueci como é bom o Santo dos Santos, e eu esqueci como é bom a tua presença e o lugar da tua presença, e eu me esqueci, Deus. E quando me cheguei novamente a você, eu lembrei, eu vi que era bom, eu chorei, eu fui tocado por você, eu fui encontrado por você mais uma vez. Você me encontrou, eu provei novamente do comor da tua presença, e o meu arrependimento foi ter ficado tanto tempo distante de você, Jesus. Lidere os corações de aqui, Deus. Aqueles que precisam se lembrar de que pisaram no Santo dos Santos. Deus, que eles se lembrem. Que eles se lembrem, Deus, do quanto é bom esse lugar, de estar com você, de caminhar com você e com a tua graça, Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que você lidere os meus irmãos, cuide do coração de cada um, ensine eles a andar no Espírito, ensine eles a caminhar com você. Que realmente o texto de Gálatas e o texto de Romanos, pela tua graça, pelo teu Espírito, rasgue o coração deles, Pai. Fira o coração deles, eles sejam transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra que é viva e eficaz, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo que você está fazendo, Jesus. Nós amamos você, Deus, nós amamos você. Eu oro, Deus, para que, assim como um dia nós servimos de inteiro coração o pecado, e fomos escravos do pecado com todo o nosso coração, nós sejamos hoje teus escravos com todo o nosso coração, Senhor. Te sirvamos de todo o coração, que o primeiro mandamento salte aos nossos olhos e também fira o nosso coração. Nós vamos a te amar de todo o coração, alma, força, entendimento. Ensina-nos, Senhor, a te amar. Ensina-nos a te amar, Senhor. Ensina-nos a viver o primeiro mandamento, Jesus.
Muito obrigado, Deus. Você é bom, Deus, em todo tempo, de tudo tens cuidado, tudo tem provido, Deus, você é bom. Nós amamos você e a tua presença, Jesus. É verdade, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém.